Uma sociedade secreta surgiu há milênios com a missão de proteger a humanidade dos monstros, e agora a humanidade estava ameaçada pelo maior de todos. Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Hoje eu vou contar a história do filme Van Helsing, o Caçador de Monstros, então alerta de spoilers. A história começa em 1887 com o Dr. Victor Frankenstein terminando sua criação no castelo do Conde Drácula com a ajuda de Igor, seu criado. Contudo, uma multidão furiosa está invadindo o castelo para se vingar dos túmulos que o doutor teve que violar. Então ele precisava fugir imediatamente, mas Drácula o impede e mostra sua verdadeira natureza. Porém, ao ver seu pai ser morto, Frankenstein junta toda a sua força e ataca o vampiro. Em seguida, pega o corpo de Victor e foge até um moinho que é incendiado pela multidão, que aparentemente pôs um fim ao monstro. Um ano depois, em Paris, vemos Van Helsing perseguindo o rastro do Dr. Jekyll, que no filme é uma mistura do médico e o monstro, Jack o Estripador e o incrível Hulk. Ele estava lá a mando dos Cavaleiros da Ordem Sagrada, mas como o doutor se recusa a se entregar por seus crimes, uma batalha começa entre os dois. E usando suas serras, o caçador de monstros começa a subjugar seu adversário, e com seu gancho acaba com o monstro de uma vez por todas. No entanto, aos olhos da população, ele tirou a vida de um ser humano. Ao chegar no Vaticano, o padre diz que não está feliz com Van Helsing atraindo tanta atenção negativa. Afinal, eles são uma ordem secreta, composta por padres, monges e árabes. Mas apesar das críticas, Van Helsing é convocado para enfrentar o Conde Drácula. O padre então explica que há 400 anos atrás, um cavaleiro chamado Valérios prometeu que sua família passaria a eternidade no purgatório se não livrasse o mundo do Drácula. Mas agora toda a linhagem da família está acabando, e com isso 9 gerações seriam condenadas. O padre termina mostrando um pergaminho de Valérios que dizia, em nome de Deus, abra essa porta, e que tinha o mesmo emblema do anel do Van Helsing, o que o deixa intrigado. Depois disso, o caçador se encontra com Cal, um frade inventor de armas, que lhe dá coisas para que ele use contra os vampiros, e juntos os dois partem para a missão. De volta a Transilvânia, o príncipe Velkan Valérios planeja capturar um lobisomem controlado por Drácula, mas quando as coisas dão errado, Velkan se sacrifica para salvar Ana, sua irmã, e cai de um precipício, e ela agora se torna a última sobrevivente dos Valérios. Pouco tempo depois, Van Helsing e Cal chegam a Transilvânia e não são bem recebidos pelo povo que odeia forasteiros. Mas não tem tempo para conversar porque as esposas estavam atacando, e ficou claro que eles queriam Ana, que também era uma guerreira habilidosa. Ao ver o fator de cura das vampiras de perto, Van Helsing corre até a igreja e banha suas flechas com água benta, e atira nela, se tornando então o primeiro humano a matar um vampiro em 100 anos, e faz as outras fugirem do local temendo por suas vidas. Porém, isso desperta a raiva da população, que passa a temer a vingança de Drácula. Contudo, Ana fica agradecida e intercede por eles. Mas assim que os leva até o castelo de sua família, ela recusa a ajuda deles e tenta partir sozinha, mas Van Helsing a impede com seu sonífero. Ana acorda horas depois em seu castelo, onde sente uma presença maligna e descobre que era seu irmão Velkan, que só sobreviveu porque agora era um lobisomem. Mas isso também significava que ele estava condenado a viver como um monstro. Contudo, Van Helsing aparece na hora e afugenta a criatura, e corre atrás de seu rastro na cidade. Mas quando estava prestes a atirar, é impedido por Ana, que queria proteger o irmão. Van Helsing tenta dizer que é necessário fazer isso para salvar vidas, mas ela diz que vai atrás do antídoto de Drácula para salvar Velkan, a última família que ele tinha, o que faz Van Helsing sentir empatia por ela e decidir ajudar. No covil do Drácula, o conde diz que está em guerra com o mundo e se prepara para a batalha final, com a ajuda de Igor e seus servos chamados Duerges. É aí que Velkan aparece e com muita dor se transforma em humano. Drácula então mostra um corpo, e Velkan reconhece na hora como sendo seu falecido pai, que morreu durante um experimento do vampiro, e agora o príncipe seria o próximo, já que o conde esperava que com sua força de lobisomem o experimento funcionasse. De volta aos protagonistas, Van Helsing e Ana seguem os rastros do irmão até o castelo de Frankenstein, onde descobrem estranhos casulos e concluem que eram os filhos do Drácula, mas como os vampiros não podem gerar vida, eles usariam a ciência do Dr. Frankenstein para dar vida a eles, e Velkan seria usado como condutor. Nesse exato momento, um raio atinge o castelo e causa uma onda de energia que atinge todos os casulos, e aos milhares os filhotes do vampiro ganham vida, e juntos de suas mães vão atrás da comida na cidade. Ao ver isso, Van Helsing começa a atirar neles, e chama a atenção de Drácula, enquanto Ana corre até o irmão, mas assim que chega lá, o irmão começa a se transformar. De volta a Van Helsing, ele apunhala o vampiro, que só tira a estaca do peito e o chama de Gabriel, e diz que já fazia 400 anos que eles não se viam. Porém, Van Helsing ignora e tenta matar o conde em vão, mas por sorte dele e da cidade, os filhos do vampiro não sobrevivem, e isso dá uma distração perfeita para que ele escape com Ana.
Ao contemplar seu fracasso, Drácula lamenta o fato do Dr. Frankenstein ter levado os segredos da vida com ele, e manda Velkan atrás de Van Helsing e Anna. De volta aos protagonistas, Anna diz que ninguém sabe o segredo para matar Drácula e que perdeu a esperança de salvar o irmão, mas assim que entram dentro dos rastros do moinho do início do filme, caem dentro de uma caverna e ficam inconscientes. Na manhã seguinte, o frade havia passado a noite com uma moça que resgatou durante o ataque e sem querer acaba encontrando uma antiga inscrição que se movia e mostrava um vampiro enfrentando um lobisomem, e isso o assusta a ponto de cair em cima da moça. Ao acordarem, Van Helsing suspeita que eles estão no covil de um homem enorme, que os surpreende atacando. Logo eles descobrem que era o monstro de Frankenstein, que só é parado pelos tranquilizantes de Van Helsing. No entanto, antes de perder a consciência, ele revela que é a chave para dar vida aos filhos do Drácula, e que a única esperança da humanidade seria ele deixar de existir. Anna tenta matá-lo após ouvir tudo, mas Van Helsing a impede, porque o monstro não era mau. De volta à cidade, Cal conta sobre as pinturas ao caçador, mas diz não saber o que quer dizer. Ele descobre o plano do protagonista de levar a criatura para Roma para que fosse protegida. Ao cair da noite, Van Helsing e a carruagem são atacados pelas vampiras, que os colocam na direção de um precipício, mas somente ele e os cavalos conseguem escapar. Ao verem que o monstro de Frankenstein iria ser morto com a queda, as vampiras tentam salvá-lo. Porém, descobrem que dentro havia uma armadilha, que lança estacas com água benta e põe fim à segunda noiva de Drácula. Depois disso, Van Helsing se une com Anna na carruagem certa, mas são surpreendidos por Velkan, que acaba causando um incêndio com o fogo das lamparinas. Sem escolha, Cal liberta o monstro, que rapidamente salva Van Helsing de ser esmagado. Em seguida, o grupo pula fora da carruagem enquanto o caçador atira em Velkan, que se transforma em humano e se despede da irmã. Anna confronta Van Helsing, mas descobre que ele foi mordido por Velkan. No entanto, Anna é nocauteada e levada pela última esposa do vampiro. O trio então a segue até a cidade mais próxima, onde ela aparece e negocia uma troca em um grande baile de máscaras, no dia de Todos os Santos, que aconteceria naquela noite. Mas ao contrário do que prometeu, o caçador deixa o monstro desacordado em um cemitério, para que não fosse encontrado, e vai embora sem reparar que os caixões estavam sendo abertos. No baile, Drácula usa seus poderes para controlar Anna, e se pergunta se deveria fazer dela sua nova esposa enquanto dança, mas Cal e Van Helsing a salvam no último instante. Infelizmente para eles, o monstro de Frankenstein aparece acorrentado, e descobrimos que todos ali eram vampiros, mas por sorte, Cal havia feito uma bomba de luz que destrói a maioria dos vampiros ali. O trio então volta a Transilvânia, onde Cal revela tudo o que descobriu. Frankenstein na verdade era filho de Valérios e foi morto por um homem representado pela mão esquerda de Deus. Porém, o conde fez um acordo com o diabo para ter uma nova vida, e seu pai, em busca de perdão, fez um acordo com Deus, de matar Drácula, conforme dito no início do filme. Porém, por não ser capaz de matar o filho, Valérios o baniu através de um portal que é impossível voltar, mas o diabo deu asas a Drácula para que o vampiro voltasse a Transilvânia. Isso faz Van Helsing acreditar que a pintura no castelo era a porta, e que o pai de Anna só não conseguiu abrir porque o fragmento que faltava estava no Vaticano. Cal então lê a inscrição e a porta finalmente é aberta. Juntos, o trio atravessa o portal onde encontra o castelo de Drácula, e com seus novos poderes Van Helsing os ajuda a entrar. Lá eles encontram os filhos do Drácula, e também a Igor, que rapidamente é imobilizado pelo caçador. Eles ouvem os gritos do Frankenstein sendo levado, e o monstro aproveita para dizer a eles sobre a cura dos lobisomens. Isso faz Cal se lembrar da pintura e concluir que a única coisa que pode deter Drácula seria um lobisomem. Sendo assim, eles formam um plano em que Van Helsing usaria seus poderes para deter Drácula antes da meia-noite, quando sua forma fosse reversível, e é aí que o grupo iria curá-lo. Eles então se beijam e depois disso se dividem. Anna e Cal forçam Igor a levá-lo até a cura, mas ao chegarem lá, Igor os tranca na sala, e a última esposa aparece para atacá-los, mas Anna derruba o jarro contendo a cura, que estava cheio de ácido em cima dela, e usa o resto do ácido para que Cal fugisse com o antídoto, enquanto ela enfrentava a vampira. Mas no caminho, o frade é atacado por Igor. De volta ao protagonista, ele finalmente encontra o Frankenstein, mas antes que pudesse libertá-lo, um raio cai sobre eles e gera a primeira onda para trazer os filhos do Drácula de volta à vida. É aí que o conde percebe a presença de Van Helsing e o derruba da torre, e nesse momento cai o último raio em cima do Frankenstein, fazendo as criaturas finalmente ganharem vida e jogando o monstro para longe. Mas por sorte ele agarra em um cabo que o salva e joga Igor em um abismo. De volta a Anna, ele estava quase no fim, mas um monstro entra pela janela e a salva na hora. Enquanto ele segurava a vampira, Anna escapa usando o cabo e Cal joga a cura para ela. Mas antes que chegasse do outro lado, a vampira derruba na sacada do castelo, mas por sorte Cal arremessa uma estaca de prata e a última das esposas finalmente deixa de existir. De volta a Van Helsing, Drácula estava contando vantagem,
mas ao ver o protagonista se transformar, ele entende o perigo. Uma feroz batalha começa entre os dois, mas para o azar do protagonista, as nuvens cobrem a lua e ele volta a ser um humano. É aí que o Conde aproveita para revelar toda a história, que Van Helsing é a mão esquerda de Deus que o matou séculos atrás e tomou seu anel. Contudo, a lua volta a surgir e Van Helsing consegue morder Drácula, o que faz ele ser desintegrado, assim como toda sua prole. Anna aparece para tentar curar Van Helsing antes que seja tarde demais, mas ele a ataca ferozmente. Sem esperança, Cal corre para atacar o protagonista, que se defende no último instante, e vemos que a cura foi injetada, mas Anna morreu no processo. Isso faz Van Helsing lamentar enquanto volta lentamente à sua forma humana. Algum tempo depois, os protagonistas fazem um funeral para a amiga perto do mar, onde Frankenstein estava partindo, e Van Helsing pôde ver o espírito de Anna se reunindo com sua família no céu e sorrindo para ele, e o filme termina. Muito obrigado a todos por terem assistido. Caso tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam e ativem o sino das notificações. O vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima.